Olá, galera! Vamos para mais uma aula de interpretação de texto. Hoje nós vamos falar sobre funções da linguagem. Vamos lá? As funções da linguagem, elas são divididas em algumas categorias. Nós vamos ver algumas agora. Função emotiva, também chamada de expressiva. Tal função ocorre quando o destaque é dado ao emissor. Suas principais características são verbos em pronomes em primeira pessoa, presença comum de ponto de exclamação e interjeições, expressão de estado de alma do emissor, que é subjetividade e pessoalidade. Esse tipo de função, ela existe mais em textos líricos, autobiografias, depoimentos e memórias. Então, quer dizer isso? Quando nós estamos lendo um texto e o eu lírico fala mais das emoções dele, fala mais dos sentimentos dele, fala mais dele, isso é função emotiva, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui de como acontece a função emotiva. Ó, uma música que é intérprete Ivete Sangalo. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei. Observe aqui que eu tenho os pronomes que referem-se à primeira pessoa, né? E o próprio pronome aqui, eu. Então, aqui o eu lírico está falando dele, dos sentimentos dele. Por isso, a função é função emotiva, tá? Agora vamos para a função conativa. Função conativa, presta atenção, também chamada de apelativa, essa função ocorre quando o destaque é dado ao receptor. Nós já vimos essa aula. Receptor somos nós, aquele que lemos ou escrevemos, ou aquele que lê ou assiste a propaganda, tá bom? Observe qual é a intenção principal do anúncio, é estimular o receptor a adquirir o sabão, como aqui está no exemplo. As principais características dessa função: verbos no imperativo, verbos e pronomes na segunda ou na terceira pessoas, tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento, presença predominante em textos de publicidade e propaganda. Olha aqui, ó. Homo Cores é o primeiro sabão em pó brasileiro aprovado pela Contocaus Internacional. Sabe o que isso significa? Então, quer dizer, as propagandas, ela tem esse poder, ele tem o poder de persuasão, o poder de convencimento. Para quê? Para que nós possamos adquirir o anúncio que está ali, tá? Isso é função conotativa. Função referencial. Ela pode vir com o nome referencial ou pode vir com o nome denotativa. É a função que ocorre quando o destaque é dado ao referente, ou seja, ao assunto. A intenção principal do autor é informar o leitor sobre, no caso, o exemplo que eu coloquei aqui, a vida do Portinari. Mas a função referencial, ela serve para nos informar, tá? É uma informação. Qual é a característica? Vamos lá. Objetividade, linguagem direta, precisa, denotativa. Clareza nas ideias, finalidade, traduzir a realidade como ela é, presença predominante em textos informativos, jornalísticos, textos didáticos, científicos, mapas, gráficos, legendas e recursos representativos. Então, essa função referencial, ela serve para nos informar, tá? É uma função que vai falar sobre informação. Agora, vamos ver aqui o exemplo dessa função. Eu coloquei a biografia de Portinari. Qual que é o meu intuito? O intuito da função referencial? Informar sobre quem? Sobre Portinari. Ó, valorização do Brasil e da arte. Aí eu vou contar um pouco sobre Portinari. A função é apenas de informar, certo? Então, vamos ver aí o nosso próximo slide, galera. Função metalinguística. Essa função aqui, as pessoas falam que ela é muito complicada, mas ela não é. Presta atenção.
É a função que ocorre quando o destaque é dado ao código, né? O que nós usamos para decorrer a mensagem. Numa situação em que o linguista define a língua, observa-se que, para conceituar o termo do código, ele usou o próprio código, ou seja, definiu a língua usando a própria língua. Então, é o código falando do código, tá? Também ocorre a metalinguagem quando o poeta, num texto qualquer, reflete sobre a criação poética. Quando um cineasta cria um filme tematizando o próprio cinema. Quando um programa de televisão enfoca o papel da televisão no grupo social. Quando um desenhista de quadrinhos elabora quadrinhos sobre o próprio meio de comunicação. Em todas as situações citadas, percebe-se o uso do código. O exemplo mais definido desse tipo da função são as aulas de gramática, livros de gramática e os dicionários de gramática. Então, como acontece essa função metalinguística? É quando o código fala do próprio código, né? Eu tenho, por exemplo, a língua portuguesa vai falar da língua portuguesa. Vamos supor que eu sou uma poeta e vou escrever uma poesia falando sobre poesia. Isso é metalinguística, tá? Vamos ver aí um exemplo que eu coloquei para vocês. Olha lá o exercício. Considerando a tirinha, pode-se concluir que nela está presente a função da linguagem denominada, vamos ler? Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Qual é a função da linguagem que foi colocada aqui nessa tirinha? Fática, por vários termos, embora desprovido de significado, permitem o início do processo comunicativo. Metalinguística, pois se reflete sobre o valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua e sua função. Apelativa, pois está ausente a intenção de atingir o receptor com o intuito de modificar o seu comportamento. Emotiva, pois o eu lírico pode expressar livremente as emoções com as quais está em conflito. E poética, pois o importante é passar as informações de forma clara e objetiva, desprezando-se a preocupação com a elaboração da linguagem. E aí, gente, o que vocês marcariam? Presta atenção. Ela perguntou o que é amor. E ele falou, ele estava aqui, amor é um substantivo, simples, masculino e abstrato. Ele foi metalinguística, porque ele utilizou a palavra no sentido literal, ele buscou no dicionário, ela perguntou o que é amor e ele falou no sentido literal, ó, pois se reflete sobre o valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua em sua função social. Fácil, né? Pois é. Na próxima aula nós vamos ver o restante das funções da linguagem. Tem mais. Fique atento para a nossa segunda aula. Até mais!